problema, e eu pensava, não, Deus proverá. E acontecia alguma coisa, né? Que dava uma... E assim, claro, aí você vai dizer, né? Você vai dizer, mas acontecia porque você trabalhava pra caramba, entendeu? Acontecia porque você trabalhava de domingo a domingo. Claro, uma hora a coisa ia acontecer pra você. Analisando friamente, teria uma explicação, óbvio. Mas não é a explicação em si, não é a explicação sobrenatural ou religiosa que eu quero chegar. Assim, você perguntou no que me ajuda, Sim. né? Sempre me ajudou nisso, assim, me ajudou naquela força extra que eu precisava pra não desistir ali naquele momento, sabe? Pra não desistir no momento em que tava tudo uma merda, que tava muito ruim e que eu não aguentava mais, eu tava morta de cansada, mas eu não podia parar. Então eu pensava, não, vai acontecer alguma coisa, Deus proverá, e alguma coisa vai acontecer aqui. E como que tu e os outros psicólogos podem separar essas crenças, tipo, do consultório? Porque tu não pode misturar as coisas. E tem gente que mistura. Não pode, é Tem inflação ética. Eu conheço, inclusive, psicoterapeuta de TCC, psicólogo que atua com abordagem TCC, que traz elementos espíritas, assim, tipo, não, você precisa tomar um passe. Tipo, psicólogo, eu conheço. Como fazer essa distinção? Tipo, como... sei lá, como se controlar, assim, né? Sei lá, tipo... É que eu não sei, eu não lido com as coisas dessa maneira, sabe? Pra mim, tipo, eu não tenho que me controlar, Pra ti porque é pra muito- mim é tão outra coisa que, tipo assim, quando eu entro no consultório, quando eu tô como psicóloga, né? Eu só falei desse assunto, eu nunca nem falo, assim, publicamente desse assunto, porque pra mim são coisas tão diferentes, né? Que você falou e tudo bem, a gente tá aqui numa conversa informal. Eu acho interessante saber... Pra mim são coisas tão diferentes que eu não faço esse esforço, tipo assim, agora eu vou separar. Agora eu não posso falar de... E assim, a minha fé é uma coisa tão minha, sabe? Não é uma coisa que eu fico... Ai, tudo bom? Ó, quer ouvir a palavra de Deus? Sim, Tipo sim. assim, jamais. Entendi, Entendeu? entendi. Jamais. Tem muita gente que convive comigo e não sabe nem que eu sou católica, entendeu? Então, assim, Pra é ti uma é coisa natural. minha, só minha, da minha esfera íntima, entendeu? E fim de jogo, entendeu? Então, pra mim não é um esforço consciente, tipo, nossa, agora eu vou atender um paciente, eu não posso falar de Deus. Agora eu vou atender um paciente, eu não posso mandar... Se controlando, assim, segurando o terço aqui, assim. Não, jamais. Sim, tá. Jamais. entendeu? Entendo. Jamais. Cara, dentro da TCC, na tua visão, quais são os pilares e o que tu busca quando tu tá tratando um paciente, assim, pela primeira vez? Tipo, o que vai resultar na mudança de comportamento ou atingir o objetivo? E qual é esse objetivo também? Meu Deus, fiz 20 perguntas juntas. Já aproveitando que você fez 20 perguntas, e você vai ter que... Só uma última questão, assim, sobre essa questão da religião e da psicologia, né? Que tem fenômenos psicopatológicos que ficam nessa interface, né? Entre as questões religiosas e a psicopatologia. Então, por exemplo, um indivíduo que incorpora um espírito, entende? A gente precisa fazer essa separação do que é uma questão religiosa dele, de ser espírita e acreditar, etc., e até onde isso é um fenômeno psicopatológico, né? De possessão ou de... Deve ser super complicado, né? É muito Tu já complicado. teve pacientes assim? Já tive pacientes assim, inclusive são pacientes que sofrem muito. Porque o que acontece? O tratamento deles é muito postergado. Por quê? Como assim? Porque eles ficam insistindo na questão religiosa. Tá. Então, eles têm um quadro psicopatológico, por exemplo, um quadro psicótico, um quadro de esquizofrenia, onde ele ouve uma voz, ele tem uma alucinação, mas aquilo é tratado dentro do contexto cultural dele, dentro da comunidade que ele vive, aquilo é tratado como um espírito. Sim, entendo. Ele tem um espírito obsessor no lado dele, então é por isso que ele tá ouvindo essa voz. E aí, assim... Já vi de tudo, né? Eu trabalhei uma época em hospital psiquiátrico, estagiei. Então, assim, você vê desde paciente que o pastor, a pessoa, né? O líder religioso pegava a cabeça e batia na parede para tirar o espírito, né? E o paciente ficou todo... tinha concussões, né? E aí isso gera questões cognitivas, né? Enfim, danos irreparáveis mesmo. Então, assim, tem disso, né? Caralho. Até pacientes que ficavam peregrinando, né? De centro espírita em centro espírita e vai para criaturas como aquele João de Deus, né? Que a gente sabe o que fazia. E aí fica assim, sabe? Vai até
alguém, algum dia sensato, e claro, existem pessoas, né, em centros espíritas, em candomblé, umbanda, etc., que conseguem fazer essa separação e dizem, ó, aqui já deu, né? O problema não tá aqui, agora você tem que buscar um médico. E aí, de fato, encaminha para um profissional da saúde e aí começa a resolver o problema. Só que às vezes nessa brincadeira vai 5 anos, vai 10 anos, né? E aí o paciente já chega muito cronificado, já chega muito... E como é difícil fazer essa distinção, né? Tipo... Cara, é porque em alguma hora vai misturar com o que tu acredita ou não. Tipo assim, vamos supor. Eu acho que é mais difícil pra pessoa e pra família, entende? Não tanto para um bom psicólogo ou um bom psiquiatra, não tanto. Tá. Não tanto. Sabe por quê? Porque assim, você pode ser espírita. Tá? Mas só que agora você tá aqui conversando comigo. Então, se agora que você tá fazendo o seu trabalho, no seu podcast, você começa a incorporar espírito, você concorda comigo que tá fora do contexto? Sim. Você concorda comigo que você não tá na sessão espírita, você não tá no centro espírita, você não tá no lugar que teoricamente é pra isso acontecer, né? Então você tá fora desse lugar e você fica incorporando o tempo todo, você fica ouvindo a voz o tempo todo, né? Então assim, a gente começa a pensar que pode ter um problema aí. Entende? Porque tá fora do contexto. Porque uma coisa é, a pessoa ela vai no centro, ela incorpora, ela ouve a voz lá, quando ela sai de lá, acabou. Sim. Então... Que eu, na minha opinião, até acredito que seja um fenômeno quase que hipnótico e... Aí a gente pode pensar em várias alternativas. Desde é mentira, desde a pessoa não tá ouvindo nada e não tem espírito nenhum e ela tá inventando, essa é uma possibilidade. Ou desde, tipo, alteração de consciência por respiração, música, drogas psicoativas, batida, ayahuasca, né? Por exemplo, no candomblé, né? Você tem a batida, que tem muitos estudiosos que falam que aquilo gera mesmo um transe hipnótico em algumas pessoas, não em todo mundo. Enfim, você tem... inúmeras possibilidades. Tentativas de explicações, né, dentro da ciência disso. Mas assim, vai desde é mentira e não tem nada ali, até essas situações de alteração de consciência. Mas o problema tá quando a pessoa tá incorporando o tempo todo, tá ouvindo o tempo todo, né? A voz não larga ela o tempo todo e ela não consegue se concentrar no trabalho. Imagina que você tá falando comigo aqui e como se tivesse outra pessoa aí do seu lado falando com você. É impossível, né? Pra mim tá normal, tô acostumado. Brincadeira. Mas quando tu pegou um paciente, assim, teve algum momento que tu teve, tipo, que confrontar essa crença dele e falar, cara, isso que tá acontecendo é esquizofrenia. Tipo, sei lá, ou tipo, tu tem um problema psicopatológico, tu tem um transtorno que tá te fazendo acontecer. Isso não é místico ou religioso. Tipo, tu já teve que ter essa conversa? A gente faz o que a gente chama de psicoeducação, né? A gente orienta o paciente no que é o transtorno e tudo que não é isso é a sua crença, é a sua religião, é o que você quiser. Agora, dentro dessa esfera aqui, a gente vai tratar. Tá? Então, a gente faz a psicoeducação do paciente para que ele entenda que essa voz é um quadro psicopatológico, independente dele poder incorporar o espírito dele lá no centro espírita, não tem problema nenhum. Né? A gente não vai de encontro à fé do paciente, a gente não vai dizer para o paciente pare de ir ou vá, nem uma coisa nem outra. Né? A gente vai respeitar a crença do paciente, mas assim, a gente vai psicoeducar ele e orientar ele do que é da esfera do transtorno que precisa de tratamento, porque atrapalha a vida dele. Né? O diagnóstico, ele não vem para que eu deslegitime a sua fé ou para que eu bote um carimbo na sua testa. O diagnóstico, ele tem uma finalidade clínica. Para que serve um diagnóstico? Para que eu trate e para que você não sofra. Então, assim, a explicação vai por aí. Eu quero que você pare de sofrer aqui. E o paciente, ele tem que aceitar o diagnóstico? Tipo assim, na progressão, vamos supor, do tratamento, né, da terapia ali... na TCC, no caso, é importante que o paciente aceite, ou, tipo, acontece de tu, tipo, cara, então, talvez tenha a possibilidade de tu ser borderline, por essa razão, esse comportamento. Daí, obviamente, o terapeuta vai conversar, tipo, o que tu acha disso, blá, blá. E como, tipo, tu pode lidar... Tô fazendo perguntas talvez difíceis de responder, né? Pode fazer. Mas como que tu pode lidar com quando o paciente tem, tipo, aversão ao diagnóstico, né? Acontece. Acontece eventualmente. Eu recebi uma vez um paciente que ele chegou no consultório assim, eu vim aqui porque eu preciso que você me diga que eu não sou borderline. Começou, excelente. E ele era, né? E aí?
Então, e aí a gente vai conduzindo isso, a gente vai conversando com o paciente e principalmente a gente vai tirando a ideia errada que ele tem sobre aquele diagnóstico. Porque, via de regra, a não aceitação do diagnóstico, e isso passa principalmente pelos de personalidade, né? São o que as pessoas têm mais dificuldade de aceitar, porque os transtornos de personalidade é aquilo que a gente chama de egocintônicos. O que isso quer dizer? A gente tem 2 tipos de transtornos, egodistônicos e egocintônicos. Os egodistônicos, por exemplo, é a depressão. Então, o paciente chega para você e fala assim, olha, Fermento, antes eu era uma pessoa que gostava de sair, eu era uma pessoa que estava sempre com meus amigos, eu era falante, eu gostava de treinar e tal. Aí depois eu fiquei assim, e eu não vejo mais prazer em nada. Então, o paciente, ele consegue distinguir claramente um antes do transtorno e um depois do transtorno. Entendi. Então, isso é egodistônico, ou seja, tá distante de mim, não sou eu ali, tá? Uma coisa que aconteceu na minha vida e eu mudei, ponto. Então, a depressão é assim, muitas vezes a ansiedade é assim, né? A gente tem muitos transtornos que tem essa ruptura na vida da pessoa. Antes e depois. O transtorno de personalidade, não. Ele é a pessoa. Exatamente, ele é egocintônico, ou seja, a pessoa vê aquilo ali como parte dela mesma, é o meu jeito de ser. Mas eu sempre fui assim. Mas toda a vida eu fui assim. Mas eu sou desse jeito. É o meu jeito de ser. Então, se você não quer aceitar, é porque você não gosta de mim. Então, tudo bem, você não gosta de mim. Né? Então, a dificuldade dos transtornos de personalidade é justamente por isso. É por serem egocintônicos. É pelo paciente sentir que é parte dele, né? E aí, a não aceitação do diagnóstico vem, em parte, por ser egocintônico, mas em parte também porque existe um estigma em torno, por exemplo, do transtorno de personalidade borderline. Que Hollywood ajuda muito a piorar esse estigma, né? Sim. Coloca a paciente, normalmente mulheres, né? A paciente border como louca, como a que quebra tudo, né? Atração fatal, que vai lá, pega uma faca, esfaqueia todo mundo, né? Então, assim, vem desses estigmas, muitas vezes, de filmes, de séries, né? De antissocial também é outro que tem um estigma, né? Narcisista, enfim. Os transtornos de personalidade... Principalmente grupo B, né? Que são esses aí, antissocial, narcisista, border, histriônica. Tem porque são os mais usados em filmes e séries, né? São os que são mais... Porque, tipo assim, também não